Olá, meu nome é Isabela Bianco, sou acadêmica do curso de Medicina da Unisul e estou na 9ª fase do curso. O nosso trabalho é intitulado Avaliação da Qualidade de Vida em Pacientes com Fibrilação Atrial Pré-ablação por Catéter, sob orientação da professora Giovana Vieta e tendo como co-orientadora a professora Elaine Pereira. De início, a fibrilação atrial, ou FA, é a arritmia cardíaca sustentada mais comum na prática clínica, podendo ser assintomática ou apresentar sintomas extremamente limitantes, como palpitações, dispneia, precordialgia, tontura, fadiga e síncope. A ocorrência de FA se relaciona a um aumento na mortalidade, decorrente de acidente vascular cerebral, ataque isquêmico transitório, insuficiência cardíaca, piora na função do ventrículo esquerdo e hospitalizações. As taxas de mortalidade são duplicadas pela FA e cerca de 75% dos pacientes de 45 a 64 anos que possuem FA irão a óbito ou serão hospitalizados por uma causa cardiovascular. Além disso, a presença de FA traz prejuízos importantes para a qualidade de vida dos pacientes acometidos, sendo significativamente menor quando comparada à qualidade de vida de indivíduos saudáveis ou com doença coronariana. Tal impacto está presente mesmo em assintomáticos, e a presença de ansiedade e depressão é preditora de menor qualidade de vida nesses pacientes. Considerando tais aspectos relacionados à presença da FA e na busca por melhores estratégias de controle dos prejuízos provocados pela arritmia, essa pesquisa objetivou avaliar o perfil clínico, laboratorial e qualidade de vida em pacientes pré-ablação por catéter. Para alcançar esse objetivo, foi delineado um estudo observacional transversal desenvolvido no Hospital SOS Cardio em Florianópolis. Foram incluídos indivíduos diagnosticados com fibrilação atrial, submetidos à ablação por catéter, de ambos os sexos maiores de 18 anos, no período de novembro de 2019 a maio de 2020. Foram excluídos os indivíduos com ablação prévia de FA, pacientes com síndrome coronariana aguda ou cirurgia cardíaca nos 6 meses anteriores ao procedimento. A seleção de amostra foi realizada de maneira consecutiva. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unisul e todos os procedimentos éticos estão de acordo com a Resolução CNS número 466. Após a assinatura do TCLE, as variáveis relacionadas a aspectos demográficos, clínicos e laboratoriais foram coletadas dos prontuários eletrônicos destes pacientes. Os pacientes incluídos foram, então, entrevistados pré-procedimento de ablação com aplicação de 2 instrumentos validados para avaliação da qualidade de vida, o SF-36 e o QVFA. Foi apresentada a análise descritiva com frequência simples e relativa ou médias e desvio padrão. O teste T para amostras independentes foi utilizado para verificar diferenças entre as médias, apresentando o valor de P no nível de significância de 5% e intervalo de confiança de 95%. A análise estatística foi realizada no SPSS 18.0. Como resultados desse estudo, foram avaliados 26 pacientes diagnosticados com fibrilação atrial pré-procedimento de ablação. A tabela 1 demonstra as características demográficas e clínicas da população estudada. A média de idade foi de 61, mais ou menos 11 anos, e 88,5% dos pacientes eram do sexo masculino. Dentre as comorbidades encontradas, a hipertensão esteve presente em 53,8% dos pacientes. Foi identificado diabetes mellitus em 19,2%, insuficiência cardíaca em 16% e uma história prévia de AVC ou AIT em 7,7%. Além disso, 50% dos indivíduos apresentavam história prévia de cardioversão elétrica ou química para tratamento da arritmia. Em seguida, a tabela 3 demonstra o perfil de uso de medicações da população estudada. O uso de anticoagulantes orais foi identificado em 92,3% dos pacientes. Os beta-bloqueadores eram utilizados por 61,5% e 50% utilizavam drogas antiarrítmicas. Ao categorizar o uso de medicações segundo sexo e faixa etária,
percebe-se maior prevalência de uso de anticoagulantes orais no sexo feminino, com prevalência de 100%, e na faixa etária de 60 anos ou mais, com prevalência também de 100%. Os beta-bloqueadores eram utilizados por 69,6% dos indivíduos do sexo masculino e em nenhum paciente do sexo feminino. Quando categorizado por faixa etária, a prevalência do uso de beta-bloqueadores foi 61,5% em ambos os grupos. A tabela 5 demonstra as pontuações obtidas nos scores de qualidade de vida, SF36 e QVFA pré-ablação, categorizadas segundo o sexo. No SF36, o sexo feminino apresentou os resultados mais baixos no domínio de aspectos emocionais. No sexo masculino, os resultados foram mais baixos no domínio de aspectos físicos. Não houve diferença estatisticamente significativa entre os sexos no SF36. Para o QVFA, a pontuação nos domínios de dispneia, pré-cordialgia e tontura foi significativamente maior no sexo masculino, sinalizando pior qualidade de vida nesses domínios. Os resultados encontrados são consistentes com a literatura existente. A presença da FA acarreta importantes consequências para o perfil de morbimortalidade dos pacientes afetados. Ocorre um aumento de 5 vezes no risco de AVC, bem como disfunção ventricular esquerda e disfunção cognitiva. Estima-se que a insuficiência cardíaca e as doenças valvares estejam presentes em 30% dos portadores de FA. A doença arterial coronariana, obesidade e diabetes mellitus apresentam prevalência estimada em 20%. O presente estudo possui algumas limitações. Destaca-se o baixo número amostral na população total e no sexo feminino, que pode ter influenciado nos resultados de qualidade de vida segundo o sexo. Além disso, o estado de pandemia impediu a finalização da coleta de dados. Serão necessários estudos em maiores populações para identificar o real perfil clínico, laboratorial e de qualidade de vida em pacientes com FA, bem como estudos comparando os scores de qualidade de vida pré e pós-ablação. Conclui-se, portanto, que os pacientes portadores de fibrilação atrial apresentam alta prevalência de comorbidades e uso de medicações. Pacientes do sexo masculino apresentam piores pontuações nos domínios de dispneia, pré-cordialgia e tontura no score QVFA. Essas foram as referências utilizadas e o trabalho teve a concessão de bolsa pelo programa PIBIC. Muito obrigada!